Queridos, mais uma vez, graça e paz. Amém? Deus abençoe a todos poderosamente. A Bíblia, antes de darmos início à leitura e à meditação da palavra, que também faz parte do culto ao Senhor, a Bíblia nos ordena a nós termos unidade da fé. Unidade no amor, unidade no Senhor, vivermos num só Espírito. Isso significa, segundo o próprio relato bíblico, que nós devemos nos alegrarmos com aqueles que se alegram, mas nós devemos prantearmos com aqueles que choram. Espírito Santo de Deus, esta é a palavra do Pai, revelada na pessoa do Espírito Santo. Aqui estamos nós, os teus filhos, teus servos, precisamos de ti. Nós precisamos de ti muito mais do que falamos, pensamos, imaginamos e sentimos. Nós precisamos desesperadamente de ti. Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és a nossa luz. Tu és a luz do mundo. Tu és a vida. Tu és a verdade. Tu és o caminho. Fala conosco mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem falado. Fala conosco. Transforma-nos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Nós nos rendemos a Ti e a Tua palavra. Em nome de Jesus, mentes e corações estejam aptos para receber a palavra e para obedecê-la, para a glória do nome do Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra. Carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Lembrando que estamos numa caminhada de mensagens onde iniciamos com os homens, uma palavra aos homens, 2. Depois 2 às mulheres e agora aos filhos. Lembrando que aos homens, esposos, homens de Deus, homens, segundo a palavra de Deus. Também meditamos, segundo a Bíblia, a respeito de o que é ser mulher, segundo o coração de Deus, o que é ser esposa, segundo o coração de Deus. E agora, filhos, segundo o coração de Deus. Efésios capítulo 6, verso 1, muito provavelmente é o texto mais conhecido sobre esse tema pontualmente. Mas é bom nós lembrarmos que também não é o último, graças a Deus. Mas é com base nesse texto e em tudo quanto Deus ensina na sua palavra, é que nós aprenderemos a ser filhos e filhas segundo o coração de Deus. E o texto diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Visivelmente é um curto texto, mas com muitos ensinamentos. O texto se encontra no capítulo 6 da carta aos Efésios. Mas se nós observarmos
toda a carta, nós vamos observar que é apenas um trecho da carta. E toda a carta tem sua importância, assim como a sequência da sua escrita. E nós podemos observar que esta carta, ela se inicia com muitos elogios, onde Paulo elogia tudo quanto os nossos irmãos daquele lugar e de todos quanto ainda hoje fazem e obedecem a palavra de Deus. Mas depois, ele fala a respeito do pecado. Mais adiante, ele mostra que a obra da cruz é tanto para judeus quanto para gentios. Isso nos mostra que esta carta é para todos. É uma carta de amor para todos. Mas ele faz questão de ressaltar que é necessário algumas questões, como, por exemplo, que nós oremos, pois ainda no capítulo 3, ele ora para todos aqueles que recebem essa carta. Interessante, para todos os que recebem essa carta. E essa carta chegou às nossas mãos. Isso significa que Paulo orou por nós. Obviamente, não orou com intercessão de mãos a cada um de nós, pois ele não está presente. Mas ele orou. Qual a relevância disso? Relevância porque aquele que toma a palavra de Deus como verdade, também recebe todos os benefícios que ela nos traz. É necessário que oremos não só todo o tempo, assim como nos ordena a palavra, mas a oração do justo tem muito efeito. E quando um pai ora para o seu filho, aquela oração permanece no coração de Deus. Nós acabamos de orar pela nossa irmã Mônica, e nós sabemos que todas as orações feitas pelo seu tio, elas estão registradas no coração de Deus. E todas as orações feitas por ele, a respeito dos seus filhos, de todas as outras, que estão alinhadas ao coração de Deus e à palavra de Deus, o Senhor, segundo a sua palavra, ele nos diz que se cumprirá, pois ele tem prazer em nos atender. Amados, quando oramos, devemos, em primeiro lugar, lembrarmos com quem estamos falando. E, em segundo lugar, saber que é algo muito e muito, muito sério. Por esta razão que a palavra de Deus nos orienta, de que não é por muitas repetições que o Senhor nos atende, mas é porque as nossas orações precisam atender aos pontos cruciais e fundamentais que estruturam uma oração segundo Ele nos ensinou. Amados, nós sabemos que, falando sobre filiação, a Bíblia descreve que 2 irmãos, sendo eles gêmeos, já lutavam desde o ventre da sua mãe. A famosa história de Jacó e Esaú. Nós sabemos que posteriormente, depois de nascidos, eles permaneciam lutando. Lutaram até o fim da vida dos seus pais. E nos últimos instantes da vida do pai, desses irmãos citados, Jacó e Esaú, era o momento em que o pai iria dar a bênção final. E a bênção final era dada ao primogênito, ao mais velho. Mas isso era um privilégio. Mas não era um privilégio no sentido de ter um que é preferido do outro, de forma alguma. A bênção estava recheada de responsabilidades.
algumas atribuições do pai seria herdada ao seu filho mais velho. E ele teria que manter a família no caminho do Senhor. E ele seria responsável pelo sustento da família enquanto ela precisasse, na educação dos mais novos e na proteção dos familiares. Mas nós sabemos que por uma forma de ganância, juntamente com uma malícia, um pecado, com a ajuda da mãe, eles enganaram aquele homem. E em vez de o mais velho receber a oração, o mais novo recebeu a oração. Se o mais novo recebeu a oração, ele recebeu a bênção. Olha a seriedade. E aí chega o mais velho. Queridos, o mais velho não era tão vítima como nós sabemos, segundo o relato bíblico. Ele já havia, antes desse instante, vendido a sua bênção por um prato de lentilhas. Mas nós sabemos que quando o mais velho, acredito eu, arrependido e desesperado, foi até o pai e disse: me abençoa. O que o pai responde? Eu já abençoei o seu irmão. Eu já abençoei. Isso significa que com oração não se brinca. Deus leva muito a sério as orações. Nós também devemos levar muito a sério as orações que fazemos ao Senhor. Isso significa que aquilo estava feito, estava concluído, porque aquilo que for ligado nos céus será ligado na terra, e aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estaria no meio, diz o Senhor. Devemos levar a sério. Imagine a seriedade que é aos olhos de Deus quando um filho se dirige ao pai e quando o pai se dirige a Deus a favor de seu filho. Diante disso, as 3 pessoas que participam, o filho, o pai e Deus, devem estar igualmente alinhados à palavra de Deus e à seriedade que isso envolve. Por esta razão, em Efésios, traz esse ensinamento, traz essa ordenança, não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordenança. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo, e isto é justo aos olhos de Deus. Talvez nós pais, não vou dizer que é a frase mais ouvida, mas uma das frases mais ouvidas que um pai, uma mãe, ouve dos seus filhos é: ah, mãe, mas isso não é justo. Você deu mais para fulano que ciclano. Você não deu o quanto eu pedi. Mas isso não é justo. E nós insistimos nisso. E repetimos essas frases como filho. E as ouvimos como pais. Só que quando usamos quando filho, existe uma determinada realidade. Mas quando ouvimos como pais, é uma outra realidade. Eu creio, não vou perguntar, porque eu creio que não seja necessário e também não tem esse costume. Quem nunca passou por isso?
todos nós. Uns mais, outros menos. Mas aqui é uma ordenança. Então nós, todos, devemos lembrarmos que, como filhos, Deus está nos ensinando a obedecê-lo. Como um filho pode obedecer a Deus, que é invisível, se não obedece aos seus pais, que é visível? Isso é muito sério. Tem coisas na vida que escolhemos. Tem coisas na vida que não escolhemos. E são todas dadas por Deus. Dentre elas, pai e mãe. Também ouvimos isso. Ah, se eu pudesse escolher meu pai. Ai, se eu pudesse escolher minha mãe. Será que Deus errou? Será que Deus erra? Deus é imperfeito? De forma alguma. De forma alguma. Agora lembre-se, pais também não escolhem filhos. Meus pais não me escolheram. E cada um de nós também não escolhemos os nossos filhos. Nós sabemos também que nem todos serão pais, mas todos são filhos. E todos devem se reconciliar com o Pai eterno que é Deus. A Bíblia diz que aquilo que plantarmos é disso que vamos colher. E diante disso, talvez seja igualmente com irmãos e irmãs. Eu já orei muito diante de Deus, já chorei muito, arrependido por muitas vezes que pequei contra os meus pais. Por ter dito coisas que não deveria ter dito. Por ter feito coisas que não deveria ter feito. E até mesmo por deixar de fazer o bem. Porque em Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Isso chama pecado de omissão. Queridos, existe uma responsabilidade tamanha sobre as nossas vidas. Se nós pensarmos na responsabilidade de sermos filhos, na consciência que temos que obedecer aos nossos pais em tudo, na responsabilidade de sermos pais, pois os filhos são heranças de Deus, isso significa que são propriedade exclusiva de Deus, e diante do trono de Deus vamos dar conta no juízo daquilo que fizemos, daquilo que Deus nos confiou. Sabemos que o resultado do filho que somos reflete no esposo que somos e na esposa que as mulheres se tornam. Também reflete na sua paternidade, na sua maternidade. Mas nós sabemos também que o Senhor é misericordioso e perdoa os nossos pecados. E não leva em conta os dias da nossa ignorância. E nos perdoa e nos redime de todo o mal. E nos transforma em um novo ser. Pessoas segundo o coração de Deus. Novas criaturas em Cristo Jesus. Isso nos tira todo o peso de culpa. E isso, ao mesmo tempo, exige de cada um de nós a termos uma nova mentalidade em Cristo Jesus. A pergunta é: se Deus ordenou, sendo Ele justo, isso é justo. Por que passamos por lutas?
nessa convivência, que deveria ser praticamente perfeita, uma vez que ela é moldada, permeada por tanto amor, sem dizer que é um milagre a maternidade, a paternidade. É o milagre da vida. Por que tanta luta? Por que muitas vezes tantas aflições? Lembremos que a semente do pecado, ela foi brotada no coração do homem, representando toda a humanidade na pessoa de Adão, através da desobediência. Queridos, quando Satanás esteve com Eva, o que ele tentou, ou o que estava em jogo na tentação, era colocar no coração de Eva a dúvida do amor de Deus. Se você comer esse fruto, você vai morrer. E depois dela ter comido, já em desobediência, ela conclui: não morri. Não brinquemos com o pecado. Porque depois que ele entra, ele mata a pessoa de tal forma que impede a pessoa de enxergar o amor incondicional de Deus e de desfrutar do seu amor. E a Bíblia diz que ela dá para o seu esposo Adão. Ambos pecam contra Deus. A Bíblia diz que eles se deram conta que estavam nus, em Gênesis 3, a partir do verso 7. Mas no verso 8, eles não mais procuram a Deus, mas Deus, no seu infinito amor, como Pai bondoso, procura o homem. E no verso 8 diz que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam, porque sabiam que estava nus. Mas Deus, sabendo que eles estavam perdidos, que eles estavam em pecado, não desistiu. E Deus, como Pai amoroso, não tem desistido das nossas vidas. Amados, ainda que somos imperfeitos, graças a Deus, Deus tem colocado muito amor no nosso coração pela vida dos nossos filhos. Todos os filhos aqui presentes. Eu preciso muito dizer isso. Você é muito amado por Deus. Você é muito amado pelos seus pais. E Deus nos amou de tal forma. Eu falei isso hoje na escola dominical. Ele não só nos disse do seu amor, ele nos provou do seu amor. Em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Se nós parássemos aí, nós já saberíamos que Deus nos amou. Mas ele diz que de tal maneira, que ele deu o seu único filho por nós, para nos salvar. Queridos, quando ouvimos essa palavra, eu peço a todos os irmãos que vigiem para que de forma alguma pense o seguinte: mas Deus amando o homem de tal maneira, graças a Deus, porque fomos nós os beneficiados. Mas parece justo Deus dar o seu Filho Santo por um filho pecador? E será que nessa hora algum filho pecador levanta contra o pai e diz:
Isso não é justo. De forma alguma. E vocês viram, segundo as Escrituras, algum momento em que o filho justo, o filho santo, se dirigiu ao seu pai e disse: olha, isso não é justo. Eu morrer na cruz por um filho perdido do meu pai. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, indiscutivelmente, a ordenança é obedecer aos vossos pais em tudo no Senhor. Mas o texto não termina, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Honra. A Bíblia diz que Jesus Cristo honrou o nosso Pai Celestial. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente em todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus sempre dizia: aquele que recebe a mim, recebe o Pai. Eu tenho falado o que tenho ouvido do meu Pai. E o que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho falado a todos. E por honrar a Deus, ao Pai, a respeito de todas as coisas, o próprio Deus Pai honra ao Deus Filho, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado. E no único momento em que Jesus se sentiu separado do Pai, não por desobediência, pois é Deus perfeito, mas quando tomou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades, ele sentiu na carne o que é sentir estar separado do Pai. O Pai nunca o abandonou. E ele nunca duvidou do amor e do cuidado do Pai. E o tratou com honra, dizendo: Abba, Pai. Paizinho querido. Pai de amor, Pai fiel. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. É mandamento. E aqui também diz em Hebreus 6, 3, para que te vá bem. Com qual propósito? Para que te vás bem. Mas não é só isso. E sejas de longa vida sobre a terra. Amados, não vivemos outras gerações. Mas como essa geração tem vivido pouco pela desobediência. Quantos jovens e adolescentes têm perdido a vida por uma vida de rebeldia, rebelião, resistência à palavra de Deus e a honrar os seus pais. Que triste. Eu fico tentando imaginar a tristeza do coração do Pai Celestial. Que triste. Muitos têm perdido a sua vida. E vós, pais, nós, como autoridade sobre os nossos filhos, e a figura visível diante dos nossos filhos na terra, representando a autoridade do Pai Celestial sobre a vida deles, não devemos provocar a ira
dos nossos filhos. Mas não para por aí. Não é só provocar a ira dos filhos. E como podemos provocar a ira na vida dos nossos filhos? Praticando a injustiça. Desobedecendo a Deus diante deles e cobrando deles tudo quanto não é justo. Mas diz mais: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, é uma vida de parceria. Nós sabemos que o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. E ele foi rejeitado por Deus pelo seu pecado. E o seu pecado sem regeneração. Por isso ele está definitivamente separado de Deus, sem possibilidade alguma de se reconciliar com Deus. E ele está espalhando sobre a terra morte e destruição, enquanto pode, porque os seus dias estão contados. Cabe a cada um de nós vigiarmos a respeito de todas as coisas e agirmos em amor e em espírito, segundo a palavra de Deus, para não pecarmos contra Deus e ajudarmos uns aos outros na admoestação, como igreja, como corpo, pois agora, como igreja, temos Cristo como cabeça e devemos cuidar uns dos outros a respeito de todas as coisas. Amados, se nós vivermos as verdades bíblicas, mas se nós dermos atenção ao que diz a carta de Efésios, nós não somente seremos muito abençoados pelo Senhor, mas nós seremos instrumentos de Deus para abençoar a muitos. E o testemunho de Cristo a partir da nossa vida terá grande valor e eficácia para a divulgação e a proclamação do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Não podemos só falar do amor de Cristo, devemos viver o amor de Cristo. Se nós vivermos o amor de Cristo, ao falarmos do amor de Cristo, o amor de Cristo há de libertar todos quanto precisam da libertação, e a família de Cristo crescerá, pois Deus nos salvou e nos fez filho juntamente com Cristo. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. Assim como os pais protegem os seus filhos, Deus nos protege. A Bíblia diz lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Amados, os filhos que visitam a autoridade dos pais perdem a proteção. Mas os filhos que vivem em obediência debaixo da autoridade dos seus pais estão debaixo da autoridade de Deus. E as bênçãos do Senhor serão maravilhosas, abundantes e longânimas nas suas vidas. E aí está a preservação da vida. Obedecemos ao Senhor em todas as coisas. E oremos para os nossos pais, para que eles sejam um instrumento de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Amados, fiquem de pé. Vamos orar. Encerraremos nesse instante. Nós sabemos que a família é uma instituição, é um projeto que nasceu no coração de Deus. E que ela é de extrema importância na vida de
todos os seres humanos. Mas que Satanás está furioso com as famílias que foram resgatadas pelo Senhor, ele está. E ele tem trabalhado para que as famílias não resgatadas não sejam resgatadas. Por esta razão, irmãos, devemos vigiar duplamente e devemos orar incessantemente pelo nosso lar e pelos lares na vida de cada um daqueles que temem ao Senhor. Vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, obrigado pela pessoa maravilhosa e perfeita do Teu Filho Jesus Cristo, que por amor incondicional nos deu o melhor que um pai pode dar para o seu filho, Jesus Cristo. E Teu Filho Jesus Cristo nos deu o melhor dele, mediante a obediência incondicional. Ele nos deu o Espírito Santo da promessa. Por isso, bendito seja Deus Pai, bendito seja Deus Filho, bendito seja Deus Espírito Santo. Cubra-nos com Teu sangue, ó Senhor. Venha nos redimir de todo o pecado, de toda falha, de tudo quanto que fizemos que feriu a santidade do Deus vivo. Perdoa-nos, ó Deus, pelos pecados conscientes e pelos pecados inconscientes. Lava-nos, ó Deus, com Teu sangue. Repreenda a fúria do inimigo e toda acusação do inferno contra as nossas vidas. Fortalece a Tua armadura nas nossas vidas, para vencermos todas as batalhas e depois de termos vencido tudo, permanecemos inabaláveis, guardando a nossa fé para a glória do nome do Senhor. Senhor, faça uma varredura nos nossos lares. Tira daquele lugar tudo que não provém do Senhor. Mostra-nos, ó Deus, tudo que não é Teu. Fortalece-nos para que sejamos firmes e vigilantes, fechando todas as brechas da nossa casa, que tem sido usada pelo mundo e pelo inferno, para atacar as nossas vidas, atacar os nossos filhos e atacar todos quanto Deus tem nos confiado. Que o Espírito Santo de Deus, que nos revela todas as coisas, nos revele, ó Espírito de Deus, e adestre as nossas mãos para a batalha, e fortalece-nos para toda a peleja, fortalecendo na vida de cada irmão, cada irmã, o escudo da fé com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Fortalece o capacete da salvação nas nossas vidas, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho e da paz, para que possamos pisar e desfazer todas as obras de Satanás. E a espada do Espírito, que é a verdade, que desfaz toda obra de engano, que desfaz toda obra de Satanás, todo o convite do inferno. Em nome de Jesus, o Senhor que pode entrar em todas as coisas, ver todas as coisas, entre, Senhor, em mentes e corações dos nossos filhos, também dos nossos pais, dos nossos entes queridos, e arranque desses corações tudo que não provém do Senhor, e dê a libertação necessária, em nome de Jesus, destruindo toda a fortaleza que tenha sido criada, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos assim como um dia Josué disse: eu afirmo e reafirmo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E toda a multidão de testemunha que agora nos assiste, saiba
que o nosso lar, a nossa vida, pertence ao Altíssimo e o inimigo não pode tocar. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Nós temos a promessa do Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, nas tuas promessas. Guarda os nossos corações de pecarmos contra ti, ó Deus. Traga temor e tremor nos nossos corações e na nossa casa, para que todas as vezes que formos assediados por Satanás, sejamos, ó Deus, fortalecidos para escolhermos o que é bom, o que é justo. Arranca da nossa mente, do nosso coração todo ciúme, toda ganância, toda acusação e de toda cobrança indevida sobre a vida dos nossos pais e de todos aqueles que temos feito, ó Deus. Dá-nos um coração onde possamos contentarmos e nos alegrarmos com as bênçãos do Senhor. Fortalece os pais na tua presença para edificarem o coração dos seus filhos na presença do Senhor. Dá aos filhos corações ensináveis, dóceis, como ovelhas, assim como o Senhor quer que sejamos ovelhas do aprisco do bom pastor de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que sejamos como Cristo, mansos e humildes, porque ovelhas não dão chifradas, ovelhas não mordem, ovelhas não dão coice, ovelhas não brigam. Desfaz, Senhor, todo espírito maligno, de desavença, de divisão, de contenda, de intriga, em nome de Jesus. E a paz que excede a todo entendimento, a paz que recebemos pela obra gloriosa da cruz de Cristo, alcance a todos e a tudo e dê bom testemunho de Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso único e suficiente Salvador, Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso amado Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.